Bem-vindos à Rota da Comunicação, Vestir blazer, ser empoderada. uma rubrica onde giro com profissionais inspirados por revelar e construírem as bases sólidas da sua comunicação. No episódio de estreia, recebo Olá, o meu nome é Elânia Pedro, sou consultora e estrategista de imagem. com uma carreira sólida no setor de óleo e gás e uma jornada marcante no digital desde 2017. Da venda de perucas no Facebook, formação em consultoria de imagem, marketing pessoal, etiqueta empresarial e oratória, Elânia transformou desafios em oportunidades. Hoje, palestrante, influencer e diretora criativa, guiando profissionais a alcançarem o melhor da sua imagem, comunicação, estratégia e posicionamento, Elânia compartilha comigo diversas experiências e momentos da sua carreira. Não perca o primeiro episódio no dia 7 de setembro, às 20 horas, no meu canal do YouTube. Seja grato, comenta aqui. Sejam muitíssimo bem-vindos à Rota da Comunicação, a esta rota que todos nós vamos rodar nela, porque sim, nós vamos aprender muitíssimo com esta rubrica incrível, maravilhosa. Há quem diga não, o Datório está sempre a dizer que é um podcast, mas eu prefiro dizer que é uma rubrica, mas uma rubrica muito maravilhosa que vai contribuir e agregar nas vossas vidas, podem ter a certeza. Esta rubrica é dedicada a todos os profissionais de comunicação, a todas as pessoas que querem realmente aprender com o processo de todos aqueles profissionais maravilhosos do digital e não só, porque fora do digital também existe uma outra vida. E para quem não me conhece, eu sou a Diva Pancha, locutora de rádio, profissional de comunicação, em trabalho, né, em processo. Então, ainda cometo erros, mas na mesma estou aqui de forma a contribuir na vossa vida, na vida de todos aqueles que querem também aprender. E para este primeiro episódio, para esta primeira edição, eu trago uma mulher maravilhosa, que vocês não imaginam, que vocês nem queiram saber, mas eu sei que vocês todos adoram. Senhoras e senhores, os aplausos para Elânia Pedro. Olá. Esse é aquele momento que tem aplausos já. Elânia, tudo bem? Tudo bem, Diva? Muito obrigada por aceitar o meu convite. Linda, 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 meu Deus. Ai, obrigada. Foste desenhada com pincel, parece, né? Oh, God, não sei. Bem, não é. Eu acho que Deus quando estava a te fazer, ele disse, não me atrapalhem, estou a desenhar. E quando pegou nos olhos, então, querubins, silêncio, estou a acabar de desenhar. E trouxe aqui esta perfeição. Então, Obrigada pelo convite. Obrigada, Muito obrigada eu. pelo convite. Na verdade, também é a primeira vez que eu participo de um podcast como Uau. convidada mesmo. E foi um convite assim, feito com muito carinho e aceitei também com muita Ainda. responsabilidade, porque percebi que era o teu primeiro trabalho nesse formato. Uhum. Então, mais uma vez, muito obrigada Yeah. pelo convite e parabéns pela atitude. Por Obrigada. fazer mesmo, não falar, fazer mesmo. Olha, tu não sabes quanto isso durou. Aproveitar para mandar um beijão enorme para uma pessoa muito querida, que é o Fernando Parrola. Foi uma pessoa que dedicou-se, empenhou-se, chegou até a investir para que isso desse certo e claramente eu estou aqui. Na verdade eu fiz o podcast da PayPay, Ok. mas claro, com produção, tudo bem delineado, mas é a primeira vez, é um projeto que eu quis muito fazer, Yeah. a Rota da Comunicação, onde eu quis mandar, nem assim que se diz, né? Não quero isso, quero aquilo, e toda a equipa me pergunta, queres este aqui? Não quero, queres aquela, não quero. Está mais Yeah. a tua cara. Tem que ser assim, porque eu acho que se não for feito com a nossa identidade, não é nosso. Yeah. Uma coisa que eu tenho descoberto, assim, ao passar do tempo, com a medida, com a comparação principalmente, é quando eu olho para o perfil da Elânia e falo, ai meu Deus, e se eu não conseguir ser este tipo de profissional, como é que vai ser? E Deus tem trazido para mim a seguinte resposta, tu não és ela, e tu não precisas de estar no tempo dela, e as coisas vão se atualizando, então, sejas tu, então, a Rota da Comunicação veio para ser. Amém. Vamos lá, Elânia Pedro, como é que funciona a Rota da Comunicação? Nós vamos rodar em 10 perguntas, Ok. onde eu faço as perguntas e tu respondes. Boa. E o nosso público, os nossos telespectadores vão aprendendo, sabendo como é que conseguiste te posicionar, como é que conseguiste crescer no mercado, como é que a Elânia se fez, na verdade, porque eu acho que uma das coisas que tenho ouvido bastante, falamos sobre isso no backstage, é o quão as pessoas têm reclamado. Eu paguei o ingresso para ir para aquela formação e eu cheguei lá, a pessoa contou-me uma história, e a história não era aquela, eu não fui lá para saber aquilo, então tá bem, vamos resolver o problema, vamos trazer os profissionais para esta cadeira e vamos conversar com elas de verdade, começando por perguntar, afinal de contas, quem é a Elânia Pedro em poucas palavras? Nunca consigo dizer isso em poucas palavras.
Mas também nunca consigo explicar exatamente quem é Lânia Pedro, porque eu acho que eu sou muitas coisas. Uhum. Sou autodidata, então eu acho que eu sou muitas coisas, eu gosto de muitas coisas, não de muitas, tenho que ser sincera, não de muitas, porque eu sou um pouco esquisita com as coisas. Yeah. Mas quem é Lânia Pedro? Lânia Pedro é angolana, bacongo de pai e mãe, funcionária pública, apaixonada por imagem, e a imagem puxou a comunicação. Tenho uma paixão terrível pelo digital, Uhum. gosto do digital. Talvez por isso eu me considero uma consultora de imagem disruptiva. Yeah, Porque pois. eu entendo que o padrão, quando se fala de uma consultora de imagem, o padrão é nós termos um perfil no digital que fale mais sobre peças de roupa e tudo mais. E o que menos se encontra no meu perfil é isso, Uhum. conteúdo com look. Eu devo ter 3 vídeos ou 2, talvez, de conteúdo de look, mas há vários outros temas que eu percebi que importam serem explorados e que normalmente não eram explorados. Então, olhei para aquilo que é a minha identidade e aquilo que eu acredito que podia agregar para outros profissionais e criei um perfil, pronto, que digamos que é fora do padrão para consultoria de imagem, né? Sou a filha mais velha. hum, que mais que eu poderia dizer sobre mim? Eu acho que o resto podemos ir O resto podemos ir. E na verdade, ainda dentro desta pergunta, porque há sempre perguntas dentro de dentro das perguntas, perguntas. é exatamente uma coisa que eu sei que, na verdade, todo mundo quer saber, né? Nós temos uma definição sobre nós, mas depois vem sempre aquela pergunta: ok, tu és isso tudo, mas a Elânia Pedro, consultora de imagem, como é que ela se criou? Como é que ela se fez? Em que momento da tua vida Hum, é que começaste a ser a Elânia Pedro? Eu não posso, não consigo falar sobre a Elânia sem falar da minha mãe. Yeah. Eu comecei a questão do digital por causa da minha mãe. O que é que aconteceu? Vamos lá, a Uhum. história. O meu pai morre em 2012 e em 2015 eu vou trabalhar para a empresa em que o meu pai trabalhava. Uhum. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito preocupada com a forma como nós nos apresentávamos, e ela dizia muito que nós carregávamos aquilo que era a dignidade, vamos dizer assim, do meu pai. Yeah. Então, nós éramos representantes do meu pai. Minha mãe sempre foi muito chata conosco quando o assunto era a apresentação no geral. Então, eu vou para a empresa onde trabalhava o meu pai, mas eu usava o cabelo natural naquela altura. Eu fiz parte do time Yeah. Angolanas Naturais e As tudo mais. crespas que colocam As fitas na cabeça, né? crespas, e o meu cabelo ia tudo, né? O meu Yeah. cabelo 4C passou aí umas coisas. Mas pronto, eu vou para uma empresa grande e eu lembro que uma das coisas que a minha mãe falou comigo assim foi: Mas tu vais trabalhar com este cabelo? E eu disse à minha mãe: Não, eu quero usar o cabelo assim. Então a minha mãe disse: Mas o que é que tu achas que as pessoas dirão do teu pai? Eu fui com o tempo percebendo que não, o problema dela não era o cabelo natural, era como ele estava e o que é que ele comunicava no estado em que ele estava. Uhum. Novamente, imagem e comunicação andam juntos. Então, eu olhei-me ao espelho e percebi que a imagem não estava aquilo, a apresentação podia ser melhor. Então, comecei a procurar formas de. Epá, eu já estava habituada a lavar o cabelo na semana, então não me via fazer aplicações de extensão, até tentei, mas já não funcionava para mim, achei dispendioso e tudo mais, então não estava a ser funcional para Uhum. mim. Nisto, descobri as perucas. De novo, autodidata. Eu lembro-me que eu sentei para pesquisar sobre protective styles na altura, que é o que mais se falava. Nunca gostei muito de tranças, então as perucas eu achei uma coisa funcional para mim. Uhum. Então eu lembro que eu fiz uma para mim, funcionou muito Oh, bem. fizeste! Fiz com linhas Uau! mais compridas que essas, eu costurava as Mulher perucas. didata. Ai, tá. Yeah. Didata, né? Autodidata, yeah. Yeah. Então aprendi a fazer as perucas, aprendi sozinha a fazer as perucas, depois fiz para mim, usei perfeitamente bem. Minha mãe olhou para mim: ok, já está melhor, estás mais bem apresentada para ir para o teu local de trabalho. E eu era muito miúda, eu tinha 22, 23 anos por aí. Uau! Yeah, devia ter Começaste muito bem cedo, 23. então. Comecei. Então, nisto de fazer uma peruca para mim, eu era prestadora de serviço na altura, então o budget não era o de hoje. Eu percebi que eu podia fazer dinheiro com aquilo. E na verdade é assim que eu vou para o digital. Porque eu olhava as pessoas no Facebook, eu dizia: ok, acho que posso vender isto aqui. Então comecei a fazer, postei a primeira, consegui vender e assim sucessivamente. Até que, aí em 2017, eu vou para o Instagram. 2017, 2018 eu vou para o Instagram. E no Instagram eu comecei a entender que postar a foto
do site, a peruca feita do site, não comunicava segurança, não gerava na minha cliente a mesma segurança Que do eu que uma vejo. foto real. Yeah. Então nem era a minha foto com a peruca que eu estou a vender, era uma foto real. Ela perceber que este fundo aqui não é mesmo o espaço dela, o ambiente dela. E entendi que precisava de começar a criar conteúdo. Eu acabo indo para o digital neste meio aqui, com as perucas. Depois abri um espaço, fiz formação de perucas com a Miss Estrela, mami, beijo grande. Fiz formações, fiz umas 3, eu acredito, com ela. Nessa altura eu já vendia, já aplicava, porque eu entendi que o negócio é uma coisa que tu fazes um negócio e Yeah. dentro desse negócio tu consegues identificar outros. Uhum. Pronto, por trabalhar com planeamento, eu aprendi a ver escala, né, etapas, e eu encontrei ali outras coisas que eu podia fazer, só que eu tinha medo de aplicar, porque eu pensava assim, epá, se eu for fazer a aplicação e isto descolar no dia seguinte, vão estender-me no digital. A imagem, prontos. A imagem. Estamos a voltar para ali. Estamos a voltar para a imagem. Eu disse, então vou fazer formação. Fiz formação com a Miss Estrela, foi uma fase muito boa. Depois abri o meu espaço em casa da minha mãe. Da casa da minha mãe aluguei um apartamento em Talatona na altura e lá foi o estúdio até 2002 que eu fechei. Só que a altura de fechar o espaço não, nem foi porque eu não tinha clientes, eu tinha, mas eu não estava a conseguir conciliar o meu trabalho, né, o meu trabalho normal e gerir o espaço. Eu precisava de ter outra expertise para conseguir fazer as duas coisas. Isso estava a dar cabo da minha saúde também, porque eu tive burnout. 2022 foi um pouco pesado. Uhum. Então, no momento em que eu tive burnout, isso foi setembro, se não me engano, lembro que a médica parou para conversar um bocadinho comigo e ela disse, olha, vais ter que fazer concessões, porque está a perigar a tua saúde. Muitas vezes eu saía do serviço 17, 18 horas. Eu voltava para o estúdio e eu tinha 3, 4 pessoas às vezes à minha espera para fazer aplicações, porque elas não queriam aplicar com as minhas 2 trabalhadoras, elas queriam aplicar com a Elânia. Por quê? Porque quando elas iam para a página, elas viam a Elânia. E eu acabei inconscientemente virando a blogueira para perucas, porque eu fazia o conteúdo para mim, então elas viam-me fazer a aplicação, elas viam desde o Covid, elas viam-me fazer a aplicação, era o antes e depois, vídeos de trend e tudo mais. Então, isso gerou uma confiança nelas. Elas pararam para perceber, ok, ela está mesmo a fazer isso, ela faz isso, então quero aplicar com ela. Só que isso estava a desgastar-me, Estava a acabar contigo. estava a acabar comigo. Nisto, eu já seguia a Josemara Antônio, mamacita, beijo para ti. Não posso falar dessa história sem falar da Josemara também. Yeah. Eu lembro que Conheço-a. por causa do digital, ela também quis fazer a aplicação comigo e quando ela foi para o estúdio, foi uma coisa bem interessante. Ela chegou no estúdio e eu disse, olha, traz as perucas que tu tens, vamos ver. E das várias que ela trouxe, inconscientemente, eu fiz visagismo. Visagismo, na verdade, é das partes da consultoria de imagem que ajuda-te a entender face ao teu rosto, formato do teu rosto, os contornos e tudo mais, qual é o tipo de cabelo que melhor funciona, qual é o melhor tipo de cabelo, maquiagem e tudo. Então, eu olhei para a Josemara e eu comecei a dizer, olha, esta peruca não fica muito bem, porque o teu rosto é assim, eu tenho que ser responsável e... Mas ali ainda não sabias, ainda não eras assessora de Não imagem, era, nem não era nada, né? consultora de imagem, nada. Pois. Enquanto eu fui fazendo isso, que acabou sendo uma consultoria, a Josemara sacou rápido e ficou assim a olhar para mim. Eu falei, e ela, tá bem, e qual é a que tu achas que vai funcionar melhor? Eu disse essa. E ela, tá bom, vamos usar essa. E ela ficou usamos mesmo a peruca que eu indiquei. E enquanto falávamos, ela me deixou falar, mas já estava a analisar a cabeça da Josemara. Quando eu terminei de falar, ela ficou assim a olhar para mim, já pensaste em fazer consultoria de imagem? E eu, não. A consultoria de imagem, quem vai me pagar aqui em Angola para ensinar a pessoa a vestir? E eu lembro que ela ficou assim a olhar para mim, ela disse, tens que explorar um bocado mais isto. Eu acho que ficava-te bem, acho que ias gostar. Adoro. Depois tive burnout, precisei parar o estúdio, conheci a Marley Celo, mami, beijo para ti, conheci a Marley Celo e foi tudo em 2022, não é? Conheço a Marley Celo e por acaso a Marley estava a abrir a primeira turma para consultores de imagem. Pensei, não perco nada, estou mesmo a pensar em fechar o estúdio, eu acho que vou gostar. Amei. Uhum. Amei. Eu sou certificada pela Marley Selo e na altura eu fiz consultoria de imagem, marketing pessoal e etiqueta empresarial. Foi uma formação muito boa. Então, quando eu fecho o estúdio, eu já estava a fazer a formação e quando terminei de fazer a formação, já tinha consciência que eu ia começar a trabalhar com consultoria de imagem e não queria mais estar tão atrelada à imagem da moça das perucas, vamos dizer assim.
O tema foi fazer a transição. Uhum. Porque depois, é assim, os perfis no digital é comunicação. Quando tu te posicionas de uma forma, o teu público percebe-te de uma forma, porque tu geraste na cabeça do teu seguidor a consciência de que tu és isso. Quando tu precisas de fazer uma transição, tens de ter atenção. Uhum. Felizmente, os dois públicos são públicos femininos, maioritariamente. Então, eu comecei a criar conteúdo. Na verdade, eu fiz uma esteira de conteúdos em que eu comecei a parar de falar das perucas ou do estúdio e comecei a falar sobre imagem. Vira e mexe no Stories, realmente eu já postava roupa, mas era mais minha roupa e tudo mais. Então, quando eu comecei a dizer, olha, estou a fazer essa formação, olha, está a acontecer isso, tornei as pessoas próximas a mim e comecei a falar o que eu ia fazer, né? Por que eu estou a fazer isso. E é engraçado que as pessoas receberam muito bem. Boa, Então, então. fiz essa mudança, não é? De forma gradativa e correu muito bem. E foi assim que comecei a fazer consultoria de imagem. Para o meu espanto, no primeiro mês, no primeiro mês eu consegui fazer um dinheiro fixe para a altura foi um dinheiro fixe, e lembro que a minha mãe ficou muito preocupada: "Vais fechar o estúdio e agora?" Como é que vais sobreviver e tal, Não, né? nem era sobreviver porque eu tinha um emprego, mas era aquela coisa, tu tens um negócio e agora estás a fechar um negócio, que é um salão, basicamente, para fazer consultoria de imagem é o quê? Eu lembro que quando eu recebi os 2 pagamentos, os 2 primeiros pagamentos, eu cheguei assim para a minha mãe, eu disse: "Mam, está aqui." Minha mãe: "Mas fizeste isso com consultoria?" E eu: "É, É, é, as mães para acreditarem no digital não é fácil. A minha mãe é um exemplo bem prático. sim, sim." Minha mãe, Mas só vai para o precisei estádio, eu quero que tu vás para o só estádio e precisei tal. estruturar. Eu precisei estruturar. Quando eu sempre digo aos meus clientes profissionais com quem trabalho e vão para o digital: conteúdo precisa ser estruturado. Essa coisa de postar o que eu quero, não é assim que funciona. O conteúdo precisa ser estruturado. Eu acredito que acabei conseguindo tocar, desculpa, essas 2 mulheres que confiaram em mim para começar a cuidar da imagem delas na altura, porque elas já me acompanhavam e tinham certa confiança em mim, perceberam que eu estava mesmo já a fazer formação e tudo mais. Então, não foi assim uma coisa muito difícil, ter essas 2 primeiras mulheres. Obviamente que a experiência que eu tenho hoje, eu faria com elas um trabalho diferente do que eu fiz na altura, Uau. porque era mesmo principiante e hoje há outros inputs que eu daria a elas, e teríamos um resultado melhor, se Uhum. calhar. Uma coisa que eu gosto de dizer é, nós podemos aprender o que for. Vou dar outro exemplo. Ok, tu és profissional de comunicação, mas a forma como tu vais falar de comunicação tem que estar muito alinhada à tua identidade. Eu tive muito esse desnível, então eu queria estar a falar de roupa, mas eu na verdade não me sentia tão confortável para falar de roupa, porque eu quis falar de posicionamento. Agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou explicar às pessoas que sim, eu sou consultora de imagem, mas eu não vou estar só a falar de roupa. Então eu fui criando vários tipos de conteúdos até perceber o que é que funcionava para mim. Mas eu acredito que também essa coisa de imagem é uma coisa muito simples, né? Não sei se é por eu trabalhar com comunicação, estudar Uhum, comunicação. uhum. Eu acho que quando falamos de imagem, já, imagem, a pessoa tem que perceber que não é essa roupa, imagem, posicionamento, mais do que roupa é posicionamento mesmo. Depende do público para quem estás a falar. Eu acho que fica um pouco muito complexo, o que me faz também deixar aqui uma atenção a todas as pessoas que estão a acompanhar e se calhar tem aquelas pessoas que estão a perguntar, tá bem, em que momento é que ela começa a falar que ela se tornou Elânia? Ela já falou, porque o que eu começo a perceber agora, eu tenho muitos insights, Uhum. é que as pessoas afinal são feitas consoante as suas histórias. Sim, Se tu pegares na história da Elânia, tudo o que ela disse agora, contextualizares na tua, automaticamente tu vais começar a te fazer. a vida acontece. Exatamente. Não tem como ela dizer, olha, vá, pega uma folha, primeiro ponto, Uhum. vais caminhar de 1 a 5. Não, não Porque a existe. fórmula da Ilânia não existe para a Não. tua vida. Eu costumo dizer para os profissionais com quem trabalho, a própria consultoria de imagem não é uma caixa. Não é uma caixa. Eu gosto de explicar de forma muito simples porque eu sou uma pessoa com as características que eu tenho. Uhum. A diva é uma mulher igualmente negra, mas com um tom de pele diferente do meu, com um fio de cabelo diferente do meu, com um corpo diferente do meu. Exatamente. Então, para início de conversa, temos tipos de corpo, o nosso formato de corpo é diferente. O Uhum. que fica bem em ti não vai ficar bem em mim. O que pode comunicar autoridade para ti, pode não comunicar autoridade para mim. Yeah. Eu quebrei isso com a Joia Garcia, beijo Joia. Quando fomos fazer a sessão de fotos de marca pessoal da Joia, ela queria muito, porque ela trabalha com gestão de negócios, ela queria muito um fato preto.
e ela não tinha fato preto na altura, e eu disse, olha, eu não vou te fazer gastar dinheiro desnecessariamente, Adoro. só porque quero que tu faças fotos XPTO. O que é que tu tens no teu guarda-roupa? Ela tinha um fato azul claro, lindo. Ficou-lhe muito bem. E ela estava receosa, mas Helena, como é que eu vou comunicar o que eu quero comunicar com esta roupa? Eu disse, espera, tínhamos 3 looks, desdobramos os 3 looks, mas o look boss acabou sendo o fato azul claro. E ficou-lhe muito bem. Certamente não comunicaria a mesma coisa para mim. Só que para a joia eu coloquei alguns elementos, certo? A cor já era um azul claro. Então, eu mexi no cabelo dela, que precisava de comunicar feminilidade. A maquiagem dela estava corporativa, nada de exageros, mas sempre a realçar a beleza dela. Atenção às unhas, sapato e, sobretudo, às poses. As poses que nós fizemos para aquela sessão de fotos, para aquele look em específico, comunicavam o que ela precisava que Olha, comunicássemos. eu tenho aqui uma pergunta para ti, Uhum. que é sobre como é que descobriste o posicionamento, que o posicionamento é essencial para qualquer profissional. Isso faz-me lembrar, à medida que tu falas, eu fico a ter muitos insights, porque eu fico assim a pensar na quantidade de vezes de amigas e pessoas próximas que literalmente são julgadas pela forma como vestem. Eu acho que as pessoas não têm noção, absolutamente não têm noção do quão vestir bem é importante. E nem estamos a falar de dinheiro, né? Não estamos a falar de Nem estamos a falar de dinheiro. roupas caras, Exatamente. não é bem por aí. Então, como profissional, quando é que tu percebeste, ou como é que tu percebeste, Uhum. e como é que tu falas de posicionamento? O quão achas que o posicionamento é essencial para um profissional? Fora a definição de posicionamento para ti, né? Quando falamos de Uhum. imagem. Eu sou prática. Adoro. 2 coisas, eu sou prática e eu não gosto de dificultar os processos, eu não gosto de ter uma linguagem difícil de se fazer entender, então eu procuro dar exemplos para explicar as coisas, porque eu acho que flui muito melhor. Uhum. Não complico para mim e nem para quem estiver a ouvir-me. Posicionamento é uma coisa muito simples, muito simples. A primeira coisa que eu gosto de chamar a atenção para o profissional, quando ele entende que quer trabalhar o posicionamento, é ele entender quem ele é. Porque uma pessoa que não tem noção de quem é, não vai conseguir se posicionar. Uma frase que eu digo sempre é: quem não se posiciona é posicionado por quem já se posicionou. O que é que eu quero dizer com isso? Se tu não sabes quem és, diva, eu vou chegar e vou te dizer quem tu és. Só que com isso, tu vais começar a viver de acordo ao que eu disse que tu és. Faz-me lembrar, desculpa te cortar, faz-me lembrar no Baio. Ele teve um conteúdo que ele disse assim: as pessoas, na maior parte das vezes, estão mais preocupadas, né? Os que sabem fazer, prontos. Vem alguém no digital a fazer e a fazer mal. E perguntam-se, mas ele está a fazer mal. E elas nem sequer fazem. É o Exato. exemplo que tu deste. Quer dizer, tu sabes fazer, não estás a fazer. Por que tens de criticar alguém que está a fazer? Está a Sim. fazer mal, mas tem autoridade. Porque eu acho que atualmente os números falam muito mais do que conhecimento, Só que sabias? atenção a essa coisa dos números. Olha, Atenção a essa coisa dos números. Foi há 2 semanas, creio, eu estou a trabalhar com uma mulher incrível, vou com muito gosto, assim, de trabalhar o conteúdo dela, mas ela trabalhou com alguém antes que a pessoa aconselhou-lhe a comprar seguidores. Eu não aconselho a fazer. sério? Sim, é uma empresa, né, e aconselharam-lhe a comprar seguidores. Eu não aconselho. Por que eu não aconselho a comprar seguidores? Porque é vazio, é um número vazio. É um número que lá está, mas tu não tens resultado com aquele número. As pessoas não conversam, essas pessoas não existem. Então tu estás a querer mostrar. Mas isso ainda acontece. Número, na verdade, número não é posicionamento. Na verdade, não, obviamente é bonito tu chegares na página do Nuno, vês 100 e tal mil seguidores, a página da Juscelia 100 e tal, isso é bom. Mas se tu fores para a página em si e vês os posts, tu percebes que essas pessoas têm interação. Então, percebes que não compraram seguidores. Quando o seguidor percebe que está na página de um profissional que comprou seguidores, isso diminui muito o valor, a percepção de valor que o seguidor tem do profissional que ele está a seguir. Olha, eu acho que é muito importante, nós como profissionais falarmos muito sobre isso, da questão dos números, porque eu vejo que o digital está muito assim, sabes? Eu vejo que as pessoas hoje em dia estão a valorizar o profissional pelos números, Alânia. Mas isso é verdade. Eu cheguei até a ver um vídeo do Naldo. O Naldo é brasileiro, é cantor, onde ele dizia exatamente a mesma coisa. Hoje em dia, posicionamento
é números. Ah, mas a diva é profissional há quanto tempo? Eu não existo, nem sequer falam dela, sem sequer saber da minha carreira como profissional. Quer dizer, alguém que aparece com 100 mil seguidores a falar de comunicação, lendo no ChatGPT, ou seja lá onde for, tem mais valor do que eu que estudei, que tenho uma carreira sólida, que construí algo com a comunicação, acaba por ganhar. Então acho que também é muito importante começarmos a falar, e também os preços são definidos assim. Não sei se já reparaste. Calma, há uma coisa aqui que é importante dizer, tá? Essa coisa dos números chama a atenção. Números são chamativos. São, Números são quem é chamativos. que não gosta de As números? empresas, por exemplo, quando vão contratar um profissional, gostam dessa coisa de olhar para os números. Mas eu gosto de chamar a atenção às pessoas para o seguinte: independentemente desta pessoa ter números ou não, importa tu paras para perceber o que é que essa pessoa entrega. O que tipo de profissional é essa pessoa? Porque ao final das contas, tu podes ter uma pessoa com muitos números que na verdade não tem o mesmo nível de competência. É. Só que qual é o problema? Enquanto profissional, tu que sabes que és um profissional XPTO que estudou, que se formou e etc., tu estás muito preso. Então, aquela pessoa que na verdade não tem metade das tuas qualificações está a ser considerada uma autoridade porque ele se posicionou como uma autoridade. Olha, E tu que és autoridade, não te posicionas como uma autoridade. Tu olha. tens vergonha de aparecer no digital. Tu achas que fazer conteúdos estruturados é perda de tempo. Achas que pensar até em conteúdo é perda de tempo. Então, vais continuar sentado a olhar uma pessoa que tem muito menos competências do que tu, a ser chamado de autoridade, quando tu sabes que ele não é autoridade. Olha, o meu trabalho é literalmente ajudar pessoas a tirar as coisas da cabeça para o vídeo, né? As pessoas sabem tudo que vou fazer, o que eu vou vestir, mas não sabem como falar, como se posicionar e tudo mais. Então as pessoas vêm a maior parte das minhas consultas, da minha consultoria, o primeiro contacto é sempre: Diva, eu tenho 15 anos de carreira, 8 anos, mas será que achas que eu estou pronta para começar a gravar vídeos? Com Que eu esse fico, meu nível de Deus, experiência. mas há 8 anos, eu estou há 12 anos, a caminho de 3. Eu e tu, quem tem mais? Tudo bem. Uma coisa é não saberes como fazer. Outra é me perguntares se tens competências para fazer isso. Posicionamento, Diva, é essa junção de ter atitude e gerares valor. Quando tu tens atitude e geras valor, tu te posicionas, mas não consegues fazer isso se não souberes quem tu és. Percebes? Nós estávamos aqui no backstage a falar sobre o exemplo do Nuno. O Nuno é um case que eu gosto muito. Eu gosto de falar do case do Nuno porque ele fez o processo inverso da maior parte dos criadores de conteúdo. Primeiro, ele foi o empresário, ele teve vários negócios, depois veio para o digital. Gerou a prova social. Só que quando ele veio para o digital, ele já era O Nuno Baio. Então percebe que mesmo o tipo de conteúdo dele é diferente. Eu não sei se temos outro profissional no mercado a fazer o tipo de conteúdo que o Nuno faz. Isso por quê? Porque ele está a ser ele. O Nuno vai fazer um vídeo num dia em que ele está dentro de um estúdio, mas a maior parte deles nem legenda tem. Mas isso conecta com as pessoas. As pessoas conectam-se O Nuno com é ele. terra. Sim, o Nuno é terra. E estamos a falar com pessoas próximas ao Nuno. Sim, o Nuno é essa pessoa. Então, as pessoas acabam conectando-se com ele, percebes? Porque percebem que ele é real. Essa coisa dos números, de comprar os seguidores e etc., é mesmo só número. Porque o seguidor, quando percebe que tu não és real, ele deixa de te seguir. Mas fora também, mesmo que tiveres número, se tu não tiveres o próprio conteúdo, porque chega um momento que tu não consegues sustentar, ele para de seguir, porque ele não vê nada, não agrega valor. Uma coisa que eu tenho visto também atualmente é profissionais, Elânia, a cobrarem-se para posicionamento, dicas de oratório e tudo mais, e lá quando os meus amigos mandam-me o primeiro contacto, né, eu peço, pede o plano de comunicação, peça como é que vai ser, né, paga a consultoria, mas peça o plano, como é que ele vai te guiar. Lá tu olhas para o plano e tu vês um ChatGPT é que fez aquele plano, e tu ficas tipo, aconteceu isso há pouco tempo, o meu amigo reencaminhou do nada algo, e aí eu fiquei, ChatGPT, escrevi mesmo assim, ele ficou triste, eu perguntei, estás triste porquê? Eu contratei um profissional só para que saiba, o profissional tem muitos números, e mandou-me este questionário. Eu falei, isto é ChatGPT? O problema do ChatGPT é que ele está a tornar-nos muito preguiçosos. O problema do chat, principalmente para quem cria conteúdo, o problema do ChatGPT é que ele está a tornar-nos muito preguiçosos. O que eu não gosto no ChatGPT é que ele está a tirar a humanidade das pessoas. Tu olhas para um conteúdo, tu percebes que é uma coisa quadrada mesmo. Quem pensou naquilo? É um conteúdo que não é humano. Não é humano, não toca a pessoa. O ChatGPT vai te dizer 5 formas de X.
5 formas de X. Mas isso, na verdade, vai fazer com que o teu perfil pareça um calendário. Exatamente. Um portfólio de qualquer coisa, mas não é humano, não é Uhum. conteúdo humanizado, como os brasileiros habituaram-nos a falar. Eu gosto de conteúdo humanizado. Por isso é que a minha página, eu já tentei, eu trabalho com alguém que tentou assim fazer uma lista de conteúdos. Eu olhei para aqueles conteúdos e disse: não me revejo. Não consigo, não me revejo. Bem diva, é? Não me revejo. A Luana sofre comigo. Não consigo. Quando eu quando eu pensei no vídeo do Signature, por exemplo, que é o meu serviço mais completo, dentro dele eu englobo 4 serviços. Eu juntei consultoria de imagem, consultoria para sessão de fotos, análise de conteúdo e, por último, a criação de conteúdo. Quando eu pensei no vídeo para falar deste serviço, eu comecei a me perguntar como é que eu ia explicar para o profissional o porquê que eu, Elânia, organizei, estruturei assim esse serviço. E a coisa mais simples que eu podia dizer é: eu tentei ser como todos são, mas eu não consegui. Uau. Eu podia criar conteúdo do chat GPT, mas eu não consigo. Eu não consigo porque eu entendo que não é humano, é frio. Então eu vou acordar num dia e, sei lá, fazer um vídeo e parar para falar com as pessoas. Olha, quem não se posiciona, quem não se posiciona é posicionado por quem já se posicionou. Ah, O chat GPT não ia me dizer isso, porque o uhum, chat GPT não é a minha cabeça. uhum. Percebo, obviamente, que os robôs têm estado cada vez mais atualizados, mas o robô não sou eu. Exatamente. E eu entendo que este tipo de conteúdo vai comunicar, vai tocar uma pessoa que está-se a sentir perdida em meio a ele é profissional, mas como é que ele vai se posicionar? Uhum. Então, uma headline destas chama a atenção das pessoas. Uhum. Há vídeos que, na verdade, não viralizam tanto quanto gostaríamos, mas traz-nos pessoas muito boas, traz-nos pessoas incríveis. Por quê? Porque não é sobre os maiores números, é sobre quem está a ser tocado por essas coisas que tu estás ali a fazer no digital. E eu acho que depois também o problema vem com aquelas pessoas que querem tentar vender que o digital é uma coisa perfeita. Sabes? Está longe disso. Não tem erros, quer dizer, que nem as Não. gravações, nós normalmente gravamos e cortamos, né? Sim, Mas as pessoas depois temos que lançar o produto final que é sem cortes, sem falhas. limpo. E muita gente também está a tentar vender dessa forma, desse jeito, assim o conteúdo, infelizmente. Elânia, quero saber agora uma pergunta bem rapidinha. Por que é que tu acreditas que a imagem é muito poderosa na comunicação? Mas quando eu falo de imagem, ok, estamos a falar de profissional porque eu sei que o teu foco principal, o teu alvo são profissionais, mas para as pessoas mesmo que estão a começar e literalmente não se acreditam, como é que tu falas da imagem para elas? O que é que tu dirias para elas? De novo, Diva, eu gosto de ser bem prática. Yeah. Gosto de ser bem prática, assim, bem direta. Quando eu vou começar a lidar com as minhas clientes, eu vou logo avisando. É muito sensível. Ah, não, Elaine, eu sou muito sensível. Tá bem, já sei que eu tenho que filtrar um pouco mais. A verdade é verdade, mesmo que nós queiramos fazê-la passar por mentira, Uhum. tá? Vamos começar por aqui. A verdade é verdade. Independentemente do que nós achemos, a verdade é verdade, tá? Vamos começar por aí. Se eu chego num lugar, se eu chego numa empresa Uhum. XPTO, com uma calça jeans, uns tênis mais ou menos, uma camisola mais ou menos, eu estou a ir trabalhar. Eu estou a ir trabalhar. O mais provável é que os meus superiores, eu trabalho nessa empresa, vá? Os meus superiores vão olhar para mim e começar a perceber, se eu faço disso um padrão, os meus superiores vão olhar para mim e começar a perceber que, por mais competência que eu tenha, me colocar num cargo de gestão é complicado. Porque, novamente, um conteúdo que nasceu disso. Eu parei para fazer essa análise, imagem e comunicação. E assim nasceu o vídeo. Cargos de gestão obedecem um padrão de vestimenta. Então, se eu sou um técnico e eu quero chegar a um cargo de gestão, eu preciso ter atenção ao que eu visto. Uhum. Não é, obviamente, sobre usar blazers o tempo todo, mas é o que é que a minha roupa comunica, porque as pessoas não me conhecem. As pessoas não lidam comigo 24 horas por dia. Então, o que é que a minha roupa, o que é que a minha roupa, o meu cabelo, tudo em mim, o que é que comunica para as outras pessoas? Será que eu consigo me fazer perceber através da forma como eu me apresento? Então, quando alguém chega para mim e diz assim: ah, desculpa, a imagem não é assim tão importante, eu percebo que esta pessoa ainda não percebeu algumas coisas. A sério, há pessoas que ainda dizem isso. Sim, há pessoas que ainda. Eu fico assim, mas imagem não é. Eu no meu serviço, Porque no meu seria emprego. importante na vossa imagem. Não, a imagem é. Olha, vamos lá, vou alinhar dessa forma. Quando estou a fazer uma palestra, alguma coisa, eu gosto de dizer que imagem é o resultado da linguagem verbal e não verbal. Uhum. Ok? Então, aquilo que é verbal, eu estou a falar, já estão a perceber. O não verbal é o intrínseco.
Uhum. Não está explícito, mas percebe-se. Então, se eu não consigo me fazer perceber através daquilo que eu estou, da forma como eu me apresento, eu estou a criar na Hum. outra pessoa Hum. uma dúvida. Quem é essa pessoa? E assim tu não atrás, tu não chamas atenção. Exatamente. Se tu não chamas atenção, tu não geras valor na mente da outra pessoa. Até porque há pessoas que criam bloqueios logo a te olhar, já desde o princípio, já Exatamente. vão te julgar, né? Exatamente. Ah, não tens nada para me dar. Afinal, Exatamente, exatamente. Obviamente que não se julga um livro pela capa, mas nós precisamos ser realistas. A vida é assim. enfim, nós já temos ideias preconcebidas, conceitos preconcebidos, então. Sim, Elânia, mas porque a vida é assim. Nós que não queremos ser julgados pela forma como nos apresentamos, julgamos as outras pessoas pela forma como eles se apresentam. Exatamente. É mentira. Estamos na rua, vemos um motoboy a passar e está com as calças rasgadas e tudo mais, é bandido. Uhum. É bandido. Pintou o cabelo, está com um piercing, tu faz. Pintou o cabelo e tudo mais. Então, se nós somos assim, e é natureza humana, se nós somos assim, por que nós queremos que as pessoas sejam tão mimosas conosco? Por que as pessoas têm que ser tão mimosas Isso é assim empatia, conosco? isso. Sim, então eu julgo a pessoa. Cheguei, olhei para a pessoa, os 5 primeiros segundos, já fiz um scan na pessoa, ok. Criei uma imagem. Vá, dessa como é que foi pessoa. os teus primeiros segundos comigo? Teu scan. Quando chegaste, Aham. depois quando chegaste, eu disse, poça, essa moça, atitude. Ah, sério? Corpo. Eu pensei, fuge, atitude. Eu, na verdade, já tinha essa percepção tua relativamente à atitude por causa da tua página, porque tu tens um falar forte. Uhum. Tu não és tímida, tu és assim, Estou sem jeito. intensa. Tu és intensa, tu comunicas isso. E como tu não és uma mulher muito pequena, tu já chamas essa atenção. Para ti, tu já chamas essa atenção porque tu não és uma mulher muito pequena. Também não és uma mulher muito grande, assim, fisicamente falando. Mas o teu corpo já chama a atenção por causa da tua estatura. E quando tu abres a boca e começas a falar com esse timbre, tu tens um timbre muito bonito. Ai, Quando começas olha eu tímida. timbre. Eu quando parei para ver assim o primeiro vídeo teu, eu disse, hoje essa moça tem um timbre, Jesus, quem me dera. Ah, sério? Timbre da pessoa, português bem falado. Eu disse, ok, não é? Essa estudou comunicação. Novamente, o que nós estamos aqui a falar sobre imagem e comunicação. Se tu me dissesses que estudaste comunicação e eu não percebesse metade do que tu dizes, eu ia dizer, esta chumbou, tipo, essa moça. Boas. Olha, eu quis até fazer este raio-x. Será que nota-se mesmo que eu sei comunicar? Sim, sim. Eu queria fazer esse raio-x aqui. Sim, Elânia, consultora de imagem, eu profissional na área, posso dizer que sim. Eu percebo que tu trabalhaste com comunicação. Obviamente há pessoas que foram, sei lá, foram para a televisão e percorreram o caminho, mas quando uma pessoa efetivamente está mergulhada na ciência, estuda e tudo mais, tu percebes, porque a forma como essa pessoa se posiciona diante dos ambientes é diferente. Por exemplo, eu não estou a ver-te, tu profissional de comunicação, não estou a ver-te aí apresentar um evento qualquer com um decote, Uhum. uma roupa de Yeah, decote. yeah. Tu estudaste comunicação, tu sabes o que é linguagem não verbal. Olha, aconteceu isso recentemente comigo. Eu fui fazer um vestido e a senhora não conseguiu acabar de cozer o meu vestido, desistiu logo no meio. Eu fiquei muito chateada, mas automaticamente eu estou a trabalhar no que concerne as minhas emoções, porque eu sou muito explosiva. Lá eu disse, ok, está bem, não temos. Qual é a segunda opção? Ah, eu tenho aqui este vestido que tu podes levar. E eram todos... Não tinha decote, mas o ombro mostrava. Eu peguei para o vestido e disse, primeiro, o casamento, a decoração não é verde. Segundo, eu não vou me apresentar às pessoas com os ombros para fora. Yeah. Isso não existe. Yeah. Eu sou mestra de cerimônias. Depois dos noivos, estou eu. Houve em 2023, eu acredito, eu fui para um evento, para um lugar, e a mestra de cerimônias estava com um vestido branco. Mestre de cerimônias. Branco? Branco, numa escola. Uau. Num anfiteatro. E ela estava pois. com um vestido branco, com uns brilhozinhos e um salto assim super alto. Eu lembro que... E era um vestido mais para a festa do que para outra coisa. Eu lembro que na altura eu fiquei assim a olhar para a moça e eu disse, ela tá sexy para um ambiente que não é para estar sexy. Mas são vestidos já com brilhos. Sim, com um brilhozinho, mas não era... Há roupas que não são para determinados locais. Há peças, há texturas, há tecidos que não são para todos os lugares. Nós vivemos em tempos uma moda aqui, que eram os sutiãs de lingerie, assim com renda, com o blazer por cima. Já começou a ficar arrepiada. Sim, era com o blazer por cima. Eu não sei quem é que contou, quem é que disse que faz sentido uma mulher ir trabalhar com... Porque assim... Fica sensual, não? Fica sensual demais.
O blazer está aí, mas usa este outfit num outro ambiente qualquer, sai com as tuas pessoas e tudo mais, mas não para ir trabalhar. Ilânia, achas que a imagem define valor? Hum. Prontos, vá. Olhar para ti e dizes, tá bom, vá, vamos lá. Tu olhas para mim, diva, achas que eu sou cara nos meus serviços? Só mediante o que tu viste. Consegues definir isso? Ok, estás a falar valor financeiro. Estou a falar valor financeiro. Define, claro. Ok. Claro. Vou dar-te um exemplo muito rápido. Tu achas que a Juscelia cobraria tipo 20 mil kwanzas para uma ação de consultoria com ela? Nunca Talvez um na abraço. vida. Talvez Talvez um abraço. Por quê? E eu fiz as últimas fotos da Juscelia, as últimas fotos de marca pessoal da Juscelia. Oh. E uma coisa que estivemos a conversar é, ela queria uma comunicação um bocado mais empresária. E eu lembro que ela mandou uma foto em específico, ela disse, Elânia, eu quero essa comunicação. Eu disse, Juscelia, isto não é estudo de longe, eu não posso te prometer que vou trazer, vou entregar-te essa comunicação. Para as fotos que tu queres, eu disse, não vou conseguir fazer isso. O que eu vou conseguir é trazer esta ideia na comunicação da Juscelia. Isso eu vou conseguir fazer. A Juscelia é... Tu olhas para a Juscelia e... Como é que eu explico? Ela não comunica a pobreza. Exatamente. Eu quero chegar neste nível, sabias? Não, mas percebe que existem aqui alguns movimentos. Primeiro, ela realmente tem uma vida financeira estável. Estável. Então, a realidade dela já é essa. Então, ela não está a fingir uma coisa que ela não é. A Uhum. realidade da Juscelia já é essa. Então, ela vai conseguir comprar uma peça de 200 mil kwanzas, de 300 se calhar. Isto já é o dia a dia dela. Ela já é assim. Então, quando ela vem para o digital, não é trabalhoso. A Juscelia é aquela pessoa delicada mesmo. Tu percebes que ela é delicada no falar. Eu apaixono-me com a Juscelia. Ela é delicada ao falar. Ela tem. A minha mãe diria porte. Ela tem porte. A Juscelia, ela é uma. Eu digo que ela é uma boneca, assim, é uma coisa. A Juscelia é... É a Juscelia, A pronto. Juscelia ela é uma mulher elegante. Tu olhas para ela. Já percebeste um padrão de repetição aqui em questão de imagem, que acaba sendo um movimento muito bom quando nós queremos construir posicionamento. O tipo de roupa que usamos. Se eu falar-te agora da Juscelia, tu não vais pensar na Juscelia de blusa de alça, porque a maior parte das vezes que ela se apresenta, ela está com blazers. Vários tipos de blazers, mas blazers. Então, se pensares nela, vais lembrar de duas coisas. O cabelo dela, que acabou sendo um look da assinatura, e blazers, porque ela se apresenta assim, ela se comunica assim. E porque eu acho que uma coisa boa é entendermos para quem nós queremos comunicar. Ela trabalha com empresas. Faz sentido ela estar com o corpo coberto. Ela trabalha com empresas grandes, é banco, é Bodiva, etc. Ela trabalha com essas pessoas e essas pessoas estão no corporativo. A comunicação dela tem que estar atrelada também às pessoas para quem ela quer comunicar. Senão tu crias aqui uma disrupção naquilo que é a tua comunicação. Tu queres comunicar para uma empresa, mas apareces com roupas de cores muito vivas, muito abertas. Tem Tem que falha. equilibrar, né? Tem falha aqui nessa Yeah. comunicação. As pessoas, eu chamo mirror effect. As pessoas precisam se rever em ti. Isso é verdade. O teu público precisa se rever em ti. Se o teu público não se revê em ti, tu ainda não geraste valor na mente do teu público. Yeah. Elânia, de uma forma bem rápida, eu quero que tu, de uma forma mesmo direta, sem enrolar, me faças um top 5 de coisas, como é que eu posso dizer? De coisas, vá, que profissionais que estão aqui a te acompanhar, ou pessoas que ainda não se tornaram profissionais, possam seguir para serem consultores de imagem. Se fosse assim para dizer 5 coisas essenciais, quais seriam? Consultor de imagem, especificamente falando. Não sei se chego a 5, mas vamos lá. Primeiro, é importante o consultor de imagem ter identidade própria. Eu digo seguidista. Consultor de imagem não pode ser seguidista. Consultor de imagem é o tipo de pessoa que precisa de ser, ele próprio precisa de ser, para depois explicar aos outros o que é que os outros vão ser. Não faz sentido nenhum, diva, tu não sabes vestir, não sabes pentear o teu cabelo, não sabes cuidar das tuas unhas. Eu estou a olhar para ti e percebo que tu não sabes cuidar, estás a ver? E depois chegas para mim e dizer, não, eu sou consultor de imagem, like where? Mas isso é mesmo assim, tipo, eu faço isso aqui. Mostra que tu fazes. Não, mas como estamos a falar para consultores de imagem, a primeira coisa que eu preciso falar é este ponto. A imagem. Consultor de imagem precisa parecer consultor de imagem. Eu costumo dizer, profissionais precisam parecer profissionais. Se tu és consultor de imagem, a tua imagem não pode ser um tema. A tua imagem não pode ser um tema. O tipo de conteúdo que está no teu perfil precisa ser clean o suficiente, porque a imagem precisa estar limpa o suficiente. Aqui já posso falar da segunda parte. O tipo de conteúdo que vai para o teu perfil como consultor de imagem precisa estar claro o suficiente. E precisas clarificar o teu nicho. Tu vais ser um consultor de imagem que vai falar mais de coloração pessoal, vais falar mais de visagismo, vais falar mais de quê?
Vais falar de posicionamento, vais trabalhar com marca pessoal, clarifica essa parte para conseguires atrair o público certo. Senão tu vais, por exemplo, uma pessoa que é consultora de imagem, mas o foco dela são looks. Faz conteúdo de look. Faz conteúdo que atrai o teu público. Boas. Porque senão, tu, imagina, estamos no segundo ponto, não é? Primeiro é essa coisa da identidade mesmo. Identidade. Tem Tens que tudo bem saber. claro. Tens essa parte clara. Então, tu dizes que és consultor de imagem, mas eu chego na tua página e a tua imagem para início de conversa precisa de consultoria. É. Segundo, o teu conteúdo também não está alinhado, porque tu achas que pegar no telefone e gravar assim, não vais ser visto como um profissional. Uhum. Não vais ser visto como um profissional. A terceira coisa é o entendimento sobre gerar valor. Se tu fizeres conteúdos só sobre ti, se fizeres conteúdos só sobre ti, já sabes quem és, mas se fizeres conteúdo só sobre ti, vai ser um pouco complicado, porque o consultor de imagem precisa entender que a maior parte das pessoas que o vão contactar têm problemas com a imagem, apresentação, comunicação. Mas se essa pessoa tiver assim muitas dúvidas, fica complicado. Precisa ser paciente. O consultor de imagem tem que ser paciente, porque nós viramos terapeutas. Uhum. Há muitas pessoas que, na verdade, não têm problema de imagem, têm problema de autoestima, têm depressão. Então, se eu chego para um consultor de imagem e, mesmo percebendo que o que eu tenho, na verdade, não é problema, não é que eu não sei me vestir, eu não sei quem eu sou. O profissional de imagem precisa ter essa sensibilidade, olhar para a pessoa. Nós temos que ter. Eu já recebi pessoa viva que eu olhei para aquela moça e eu disse: o problema dela não é que ela não sabe o que vestir porque ela não sabe quem ela é. Pior, esta pessoa específica estava a viver uma situação complicada na relação. E eu fui muito honesta com ela. Eu disse: faz terapia. Tua sessão está paga, tranquilo. Vai para a terapia. Primeiro vai para a terapia, depois sais da terapia, volta. Porque não adianta de nada eu mudar a roupa dela, quando o interior dela continua um problema. Ela vai olhar para a roupa e é só roupa. Ela vai continuar a ser uma pessoa que se calhar está a vestir-se um bocado melhor, mas ela nem vai conseguir sustentar aquela roupa. Acho que outro ponto, consultor de imagem precisa ter consciência de sustentar roupa. Não é, estou aqui, cabelo bonito e tudo mais, sento assim. Já mudou a estrutura da roupa, sabias? Muda, Yeah. muda a estrutura da roupa, desvaloriza a roupa. Então, a pessoa tem que ter postura. Um consultor de imagem precisa ter postura. Eu estou aqui a me esforçar a ter postura por causa dela. Mas é sério isso! Não conta como é que eu estou sentada. Eu estou aqui a me esforçar muito. Isso é treinável. Há pessoas, obviamente, que já são assim, tá? Mas isto é treinável. O consultor de imagem precisa se educar. Porque não faz sentido. Eu estou aqui com uma blusa fechada, um botãozinho aqui bonitinho, e chego aqui, estou assim. Olha, assim mesmo parece nem uma criancinha. Exatamente. Uma menina de 17 anos. Então, se eu me sento aqui assim contigo, Diva, és tão fofinha. Ai, Diva, e estou a falar contigo. O que é que tu vais pensar? Esta pessoa não é profissional. Vou ficar muito irritada contigo. Irrita- A Luana é igual a mim. Quando a pessoa está a levar tudo na brincadeira, ela já começa a ficar irritada. Eu não consigo. Não vai dar certo. Posicionamento e postura. A atitude e o alinhamento. Isto precisa estar claro. Eu não posso ajudar uma pessoa quando eu própria não me ajudei ainda. Uhum. Se a minha imagem, a minha comunicação, o meu posicionamento não está alinhado, é muito complicado eu ajudar outra pessoa. Porque há verdade. coisas que o livro pode não te explicar, mas a experiência vai te explicar. A experiência das coisas que tu já viveste. Por exemplo, eu gosto de unhas, sempre gostei de unhas. E eu hoje, quando olho para as minhas clientes e vamos fazer sessão de fotos, por exemplo, de marca pessoal, eu gosto de chamar a atenção a um ponto. Sessão de fotos para marca pessoal é uma coisa que é marca. Vai ficar ali impresso no teu perfil. O teu cliente, quando for para o teu perfil, vai ter acesso àquela pessoa. Então, se tu és jurista, se tu és advogada e tu tens um estilo muito sensual, tens de ter atenção ao que é que tu vais usar na tua sessão de fotos, porque isso vai ficar ali registado. Uhum. Isso é foto que vai para o portfólio, é foto que vai para as tuas redes, seja LinkedIn ou Instagram, mas vai para as tuas redes e o teu cliente vai ter acesso àquilo. Vai. Quando o teu cliente ter acesso àquilo, Diva, ele vai perceber que tu és essa pessoa. E se tu és uma mulher profissional, vou falar aqui de advogadas, não é? Que é um nicho um bocado mais fechado. Se tu és uma advogada muito sensual, te descredibilizas muito. E te descredibilizas porque o teu nicho é muito sério. Estamos a falar de leis.
Se tu comunicas muito acesso, decote, por exemplo, comunica acesso. Se tu comunicas muito acesso, senhora advogada, senhora doutora, o cliente vai confundir as coisas. A dada altura vai confundir as Aí coisas. depois tem aquela pergunta, mas o que é que eu fiz? Acontece-me isso comigo, eu estou a passar agora por uma situação com uma marca que está a usar a minha voz como voz de assinatura e nós estamos num processo judicial e aí eu fiquei sentada a perguntar para o meu advogado o que é que eu fiz que chegamos até aqui. Não fizeste nada, tu fizeste, não. Há vezes que tudo bem, nós não temos responsabilidade, mas eu tenho cuidado sempre quando estou numa situação, olhar para mim e tentar encontrar o meu erro. Certo. Onde é que eu falhei na comunicação? Para chegarmos até este nível. Mas agora deixa-me entender. Por que que eles estão a usar a tua voz? Eu acho que a conta está off. Ok. Uma coisa que precisas fazer relativamente ao teu posicionamento, eu sou prática, vá? Uma coisa que precisas fazer sobre o teu posicionamento é a forma como tu te apresentas diante dos teus seguidores. Essa altura do campeonato. É assim, e há muita coisa que eu não trago para o meu perfil, mas essa altura do campeonato não vão usar a minha foto, digo. Não, mas o que é que aconteceu? Vou resumir. Não vai ter processo. Eles pagaram para mim para fazer a campanha deles de 12 anos de existência. Bom. É uma empresa muito grande, só não vou citar o nome porque Nem estamos sei. em um processo e pediram-me que é para não citar nomes. Lá eu gravei isso há um ano e lá ficou. Eu falei da trajetória e por último falei o nome da empresa. Elânia Pedro, construir imagem. Sabe o que é que eles fizeram depois de um ano? Cortaram o Elânia Pedro e começaram a usar. Lá uma amiga minha, a girar para as redes sociais deles, viu o vídeo e manda para mim, parabéns, as vozes de assinatura. Porque não era só um vídeo. Lá eu fiquei, como assim? O que é que dizia o vosso contrato? Que eles só podiam usar a minha voz por 6 meses. Ok, então nem tens stress com isso. Não tenho, mas onde é que eu errei? A minha pergunta está ali. Não, então essa parte já não é contigo. Porque assim, as marcas trabalham com contratos. Se eles desrespeitaram o contrato, é fácil. O teu advogado só precisa de ser sagaz o suficiente para se impor diante de uma situação dessas. Porque o contrato está assinado e eles é que não estão a cumprir o contrato. Se o teu posicionamento está firme o suficiente para não brincarem com a tua cara, porque a expressão é mesmo essa. Se o teu posicionamento está firme o suficiente para não brincarem com a tua cara e ainda assim a pessoa faz isso, significa que a pessoa se calhar tem mesmo alguma coisa que não seja tão boa nela, uma intenção que não é boa. Mas está mesmo a brincar com a minha cara, podes ter certeza. Olha, eu apresento-te uma advogada. Não, nós geramos prova, nós geramos tudo. Mandamos e-mails, fizemos todo o processo. E lá eles ligam para mim, quando veem que eu estou prestes a abrir a caixa-crime, que já foi aberta, ligam para mim, não queremos ir para o judicial, não precisamos daquilo tudo, porque eles já não estão tão bem, estão com uma imagem péssima no mercado. E vem este escândalo, mas retirar, não vou retirar, porque eu dei várias formas de resolvermos o problema. Eles não querem resolver o problema, então vamos mesmo para judicial e resolver este problema dessa forma. Às vezes é sobre isso, não tem como. Eu já nem estou aberta para chegarmos ao consenso, eu já não quero. Porque já passei esta fase. Vá, Elânia Pedro, para fechar mesmo, porque já tenho aqui a produção a levantar o dedo toda hora. Vá, deixa-me lá conselhos para, aqui nesta câmara aqui, conselhos para todas aquelas pessoas que seguem e de certa forma inspiram-se naquilo que é a tua carreira como profissional. O que é que eu poderia dizer a alguém que me segue? Que te segue não, que está a ver-te agora, né? Está a ver. Não só. Está a ver. Eu, com muita humanidade, gosto de dizer às pessoas que somos humanos. Não vamos acertar sempre. Haverão mesmo momentos em que as pessoas vão errar. Então, para um seguidor meu, eu peço sempre que não espere de mim perfeição. A vida é real demais para nós esperarmos que ela seja como que uma linha reta. Há dias que não são mesmo bons, há fases que são. Eu vivi fases bem chatas e nessas fases mais chatas eu não consegui entregar o que era suposto eu entregar. Eu fiz devoluções, não foi a melhor fase. Então eu sempre digo às pessoas: não esperem uma linha reta de um ser humano. O ser humano vai errar. O ser humano vai errar. Então é sobre isso, a vida é sobre isso. Às vezes queremos ser profissionais muito perfeitos, não parte um prato, não, sei lá, não esquece uma coisa, vamos esquecer. Eu acho que as pessoas depois também acabam-se por tentar reencarnar demais as inspirações. Por isso é que eu falei sobre o ser seguidista. Por isso é que eu falei sobre o ser seguidista. Quando tu não consegues separar isto de eu inspiro-me na diva. Eu me inspirar na diva não significa que eu sou a diva.
Se eu já falo exatamente como a diva, significa que eu já não tenho identidade. Exatamente. Eu passei a ser a diva. Então, ter identidade própria é muito bom. Novamente, eu gostaria de conseguir fazer conteúdo só de roupa, mas não consigo, porque eu olho para o meu público e eu percebo que o meu público tem outras necessidades. Então, se o meu público tem outras necessidades, eu, como profissional na área, eu quero dar resposta a essas necessidades. Um exemplo prático que eu gosto de dizer sobre isto de saberes quem és para depois não seguires a bala das outras pessoas. Houve uma celebridade que casou-se, ela é bastante sensual, casou-se, fez pedido alguma coisa, angolana mesmo, ela é bastante sensual. E quando isso aconteceu, eu recebi uma chuva de vídeos, ela usou isso, o primeiro look, o segundo look, ela ainda tens de falar Já sobre sei o que isso, estás a falar. tens de falar sobre isso. E eu, a dada altura, pensei, uai, por que que eu tenho que falar sobre isso? O público dela é o meu público? Não. Se eu paro e falo da roupa da moça, para já eu entendo o tipo de análise que eu vou fazer. Mas eu também percebo que o público dela não vai entender a minha análise. O público dela vai entender que eu estou contra a moça. Yeah. E eu acho que isso é gasto de energia. É. Então, novamente, o profissional precisa de entender quem ele é. Se eu não tivesse essa altura, clareza do meu público, de mim, eu poderia estar a fazer. É cada coisa que às vezes mandam-nos no off. Fulana casou com um vestido super decotado. Elânia fala sobre isso. Mas por que que eu tenho que falar sobre tudo? Eu não posso ser bode Acho que é porque expiatório. se calhar as pessoas colocaram na cabeça que a Helena fala sobre imagem, a Helena tem imagem perfeita, então ela está apta para falar sobre aquilo. Não, eu não tenho uma imagem perfeita. Essa Eu responsabilidade também. afetiva, né? Que nós sentimos que Sim, temos, as pessoas querem incutir-nos, mas não é. sim. Por isso é que eu falo sobre a importância das pessoas se conhecerem. Porque se todo mundo quer incutir-te uma coisa e tu aceitas tudo, tu não és tu, tu Não és tens todas as identidade. outras pessoas, menos tu mesma. Yeah. E isso não funciona. Eu não posso falar sobre tudo no meu perfil, Diva. Yeah. Eu, por exemplo, eu pego num profissional, dentro do serviço que eu estava a dizer, do Signature, eu pego numa profissional, mulher, eu tenho que ver primeiro a imagem dela, então primeiro eu vou fazer consultoria de imagem, às vezes desarrumo o guarda-roupa toda dessa pessoa. Então, no processo de desarrumar a roupa toda dessa pessoa, muitas vezes eu tenho que ir à casa da pessoa. Então, se eu vou à casa da pessoa, imagina, eu sou profissional de imagem, certo? Vou à casa dessa pessoa com uma blusa de alça, chinelos. Obviamente, a cliente fica assim a olhar para mim, pera, é a moça que eu vi no digital, mas aqui ela veio para minha casa de chinelos. Não funciona assim. Eu tenho um conteúdo assim que fala sobre nós queremos dissociar o digital do convencional. Por isso é que eu disse, é bom saber quem você é. Yeah. Com as minhas clientes eu até faço pior, sou mazinha. Quando eu vou fazer detox ao guarda-roupa, eu tiro a roupa. E eu tiro a roupa de forma intencional. Eu tiro a roupa porque eu sei que quando eu for embora, aquilo já não está no guarda-roupa. Eu tiro mesmo já. Aquilo já não está no guarda-roupa. Ela já não tem a opção de voltar a usar aquilo. Então, aquela roupa que eu sei que não comunica com o público que ela. Não comunica com o estilo dela, porque muita gente depois vai descobrindo o estilo. Não comunica com o estilo, não comunica com o meio que ela quer estar, não comunica com o público dela, desvaloriza a beleza dela, esconde a beleza dela. Eu tiro. Desta forma, eu sei que ela não vai voltar a usar aquilo. Às vezes, precisamos remover essas coisas para não nos sentirmos tentados a efetivamente voltar a usar uma coisa que já não está de acordo. Já não faz parte de nós. Aquilo que somos nós hoje, porque as pessoas mudam. Uhum. As pessoas mudam. Eu gosto de ver a mudança nos meus profissionais. Gosto de ver essa mudança nos meus profissionais. Gosto muito do exemplo da Kátia Frank. A Kátia, beijo, minha doutora. A- Desculpa. A Kátia é consultora financeira e é uma mulher muito prática. Uhum. A Kátia é uma mulher muito prática. E eu lembro que quando comecei a conversar com ela, eu percebi que para a geração de valor da imagem dela, há coisas que eu preciso mudar e há coisas que eu estou gradativamente a mudar. Não é um trabalho de um mês, estamos nas calmas. Yeah, é importante também saber esse tempo. Mudei o cabelo, hoje mudei o cabelo, amanhã. E eu procuro não ser agressiva. Mas é importante, porque senão tu és contratada para fazer uma coisa. Eu, quando digo às minhas clientes, deixa eu tirar, é porque no final das contas, eu sei o que é que eu quero entregar. Posso não acertar sempre, e há vezes que não acerto. Há vezes que, pronto, eu sei o que é que a cliente vai precisar, mas ela tem muita resistência. Eu deixo. Só que depois é aquilo, mas não estou a sentir sim, eu falei sobre isso. E as pessoas Deixar tudo mesmo. claro, né?
E há pessoas que eu acabo não falando porque eu percebo que se calhar não é a altura para a pessoa mudar. Yeah. Yeah. Então é importante nós termos essa consciência como profissionais, porque senão, Diva, nós não vamos gerar valor na mente do nosso seguidor, não vamos conseguir nos posicionar, as pessoas vão fazer de nós igual aos iguais. Eu Uhum. tenho muita irritação com isso, eu detesto essa coisa de ser igual aos iguais. E para assumir esse posicionamento, eu precisei assumir um ponto comigo. Eu tinha Yeah. muito medo de parecer arrogante falando sobre isso. Eu tinha medo de parecer arrogante falando sobre isso, mas a verdade é que eu realmente, como pessoa, já não sou igual aos iguais. Yeah. As pessoas querem todos usar um tipo de cabelo que não é o que eu gosto. Elânia, o crespo não funciona para todos os ambientes para ti. Uhum. Vai funcionar para mim, porque eu sei como é que eu vou usar um crespo, um cacheado, em todos os ambientes que eu estiver. Eu não sou igual às pessoas, eu não sou igual aos iguais. Yeah. E os profissionais precisam de parar de ter medo de serem eles mesmos. Uhum. Precisamos parar de ter esse medo de, "Epá, não posso." Não, espera. O que tu és pode não caber em todos os lugares, mas como é que tu vais te moldar aos outros lugares onde tu estiveres? Isso é importante, né? Isso é importante. Bem, muito obrigada, Elane, obrigada a vocês que estiveram aí deste lado. Espero que tenha agregado muito valor, tenha significado muito para vocês. Deixa lembrar que este programa tem também o patrocínio da Diamante Azul, onde vocês podem visitar, comprar as vossas joias, verem melhores opções. Elane, devias ir lá levar os teus clientes lá para verem os fios, os anéis, coisas maravilhosas. Ok. E todos vocês podem visitar a página. Mais uma vez, obrigada por estares aqui, obrigada Obrigada pelo por todo o convite. carinho, obrigada por aceitares o meu convite e para vocês, aguardo os vossos comentários. Beijinhos, beijinhos, porque esta é a Rota da Comunicação. Agradecer também à minha produção, ao meu time que não me deixa só, o End Studios, Detório, Judion Cabingano e propriamente a minha Luana, a minha Xélica do coração. Beijo, beijo, até a próxima Rota da Até a Comunicação. próxima.